Olá, meu nome é Maria Amélia e esta é a apresentação da minha dissertação, um requisito para a obtenção de título de mestre em Biologia Aplicada à Saúde, pela Universidade Federal de Pernambuco. O título da minha dissertação é Análise in silico dos polimorfismos da CYP2D6 e sua influência na farmacogenômica do câncer de mama. Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Imunopatologia Keizo Asano, sob a orientação da professora doutora Daniele Brunesca. O nosso corpo é composto por milhares de células, que juntas compõem os órgãos e tecidos. Estas células possuem a capacidade de replicação. É o que garante a renovação dos tecidos. Este processo é finamente controlado pelo núcleo, onde o DNA guarda as informações genéticas específicas. Algumas vezes, o DNA sofre mutações, alterando a forma como as células se comportam. Mutadas, essas células passam a se multiplicar de forma irregular e sem obedecer os estímulos inibitórios, formando tumores. À medida que crescem, estes tumores secretam citocinas para a corrente sanguínea, um processo que leva à angiogênese, irrigando o tumor, que vai crescer mais. Essa maior vascularização fornece também a possibilidade de que células tumorais caiam na corrente sanguínea e cheguem a tecidos distantes, causando metástases. O câncer é um problema de saúde pública mundial, que afeta principalmente países subdesenvolvidos. Segundo dados da OMS de 2012, 60% dos novos casos de câncer aconteceram nos países subdesenvolvidos, onde também ocorreu 70% dos óbitos. Para o biênio 2016-2017, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de que sejam notificados 600 mil novos casos de câncer. Excluindo-se os de pele não melanoma, o câncer de próstata, com 61 mil novos casos, será o mais comum entre os homens, e o de mama, o mais comum entre as mulheres, com 58 mil novos casos. O câncer de mama tem incidência global, afetando tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento. É o câncer mais comum em mulheres do mundo. Com 1,7 milhões de novos casos diagnosticados em 2012, o que corresponde a 25% do total dos cânceres. A estimativa é de que 1 em cada 8 mulheres vai ser diagnosticada com câncer durante sua vida. Como pode acometer qualquer uma das células da mama, este câncer é uma doença heterogênea em suas características morfológicas, histopatológicas e moleculares. Por isso, é importante conhecer a anatomia da mama. A mama feminina é composta primariamente por adipócitos. Existem ainda os lobos, lóbulos e ductos. A mama saudável tem de 12 a 20 conjuntos de lóbulos, que são compostos por lóbulos, responsáveis pela produção do leite. Lobos e lóbulos são conectados pelos ductos, que levam o leite para o mamilo. Temos ainda uma complexa rede de ligamentos, tecido conjuntivo, nervos, vasos linfáticos, linfonodos e vasos sanguíneos. Agora, podemos compreender o desenvolvimento do câncer de mama. No processo de transformação de uma célula epitelial normal a uma célula cancerígena, há acúmulo de alterações genéticas e epigenéticas, que cumulam com a intravasação de células no sistema sanguíneo, causando metástases, como exemplificado no parênquima pulmonar. Há uma teoria de que células cancerígenas são responsáveis por progressão, resistência, quimiorresistência e metástases tumorais. O câncer de mama é classificado em 4 estágios. O estágio 1 para tumores pequenos e não invasivos, os estágios 2 e 3 para tumores invasivos e o estágio 4 para tumores avançados. De acordo com a sua localização, eles poderão ser ductais ou lobulares, ambos podendo se apresentar in situ ou invasivos. Sendo que 75% dos tumores são invasivos e destes a grande maioria é do tipo ductal. Segundo a classificação de Perot, que foi feita com base em resultados de microarranjo, os tumores podem ser luminais A e B, HER2 ou basal-like. Apesar de haver alguma confusão na classificação de basal-like e dos tumores chamados triplo-negativos pela análise imunohistoquímica, as denominações não se equivalem,
pois 30% dos basal-like não são triplo negativo. Entretanto, como o objetivo é analisar e definir o melhor tratamento para os pacientes, nós vamos considerar as seguintes categorias: triplo negativo, HER2, luminal B e luminal A. Enquanto o luminal A é o mais comum, com 40% de frequência, os triplo negativos e HER2 têm aproximadamente 10%. Os tumores luminais expressam receptores de estrógeno e/ou progesterona, mas somente o luminal B apresenta HER2 expresso. Já os triplo negativos não apresentam nenhum desses marcadores. Enquanto os cânceres de mama luminais são identificados em sua maioria em estágio 1 e têm bom prognóstico, os triplo negativos são identificados em estágio 3, avançado e têm prognóstico ruim. A questão do prognóstico está relacionada não somente com o estadiamento, mas também com as opções de tratamento. Vejamos que o triplo negativo tem apenas a opção da quimioterapia, o HER2 o anticorpo monoclonal trastuzumab e os luminais têm ainda a direção à terapia endócrina. Diversos testes moleculares estão no mercado para auxiliar os médicos a tomar melhores decisões terapêuticas, de acordo com a assinatura genética de cada paciente. Um dos principais é o MammaPrint. Essa tecnologia prevê a ocorrência de metástases ou recorrência no câncer de mama. Como principais vantagens, tem o fato de ter uma sensibilidade de identificar 20% mais pacientes de baixo risco e ter aumentado a concordância entre os médicos. Um outro painel frequentemente utilizado é o Oncotype, que é direcionado para o cálculo do sucesso do tratamento hormonal e quimioterápico. O tratamento do câncer de mama é tradicionalmente feito levando em consideração os critérios clínicos e histopatológicos. Então, quando os pacientes expressam receptores hormonais, são direcionados à terapia endócrina. Se apresentam HER2, são tratadas com trastuzumab, e os triplo negativos se restringem à quimioterapia. Aproximadamente 80% das pacientes têm receptores hormonais, e para estas, o tratamento endócrino poderá seguir por 3 caminhos: a ablação dos ovários, moduladores seletivos do receptor de estrógeno ou inibidores de aromatase, que reduzem a síntese do estrógeno. O tamoxifeno é um modulador seletivo do receptor do estrógeno e, de modo geral, é o mais utilizado, sendo considerado padrão ouro no tratamento endócrino do câncer de mama. Para exercer suas funções terapêuticas, o tamoxifeno precisa ser metabolizado no fígado para gerar seus metabólitos ativos, o 4-hidroxitamoxifeno e o endoxifeno, que tem até 100 vezes mais afinidade pelo receptor de estrógeno. O endoxifeno, no entanto, é considerado como metabólito principal, pois atinge concentrações plasmáticas muito maiores do que o 4-hidroxitamoxifeno. Na célula da mama, esses compostos se ligam ao receptor de estrógeno, inibindo a proliferação celular. No entanto, sabe-se que de 30 até 50% das pacientes apresentam resistência ao tratamento com tamoxifeno. E um dos motivos discutidos é de que defeitos metabólicos possam explicar essas falhas terapêuticas. Assim como muitas outras drogas, o tamoxifeno é metabolizado pelo citocromo P450, onde as famílias de CYPs 1, 2 e 3 são responsáveis por metabolizar drogas e xenobióticos. E mesmo que haja sobreposição entre as especificidades por substratos, muitas drogas são metabolizadas a níveis clinicamente significantes por apenas uma ou poucas delas. Vários fatores interferem na expressão e função das enzimas do P450, inclusive polimorfismos genéticos, e por isto, este é um importante campo de pesquisas farmacogenéticas. A farmacogenômica objetiva identificar quais e como as variantes genéticas influenciam o efeito das drogas, proporcionando a aplicação da medicina personalizada. Este conceito de personalização é um contraponto ao tratamento tradicional, que aplica uma dose padrão do mesmo medicamento para pessoas diferentes. Considerando a assinatura genética de cada indivíduo, a medicina personalizada propõe que cada um deve ser tratado de acordo com suas particularidades. A nossa identidade genética nos torna singulares, e apesar da complexa relação entre genótipo e fenótipo, o nosso DNA retém as informações de como será nossa aparência,
mas também de como metabolizamos os medicamentos. Por isso, a importância de associar esses estudos farmacogenéticos ao tratamento do câncer. No câncer de mama, a utilização do tamoxifeno chama a atenção para a CYP2D6, principal responsável por seu metabolismo. CYP significa que é uma enzima do P450. 2 é sua família e D a sua subfamília. 6 refere-se ao peptídeo específico. Esta enzima, CYP2D6, metaboliza cerca de 25% de todas as drogas que tomamos durante nossa vida. O gene que codifica está localizado no cromossomo 22 e contém 9 exons. Sendo extremamente polimórfica, a CYP2D6 tem mais de 100 alelos descritos, denominados por um numeral que sucede o nome da enzima após um asterisco, como por exemplo, CYP2D6'2. Os alelos da CYP2D6 são divididos fenotipicamente de acordo com a atividade enzimática, desde ultrametabolizadores, que têm duplicação do gene, metabolizadores rápidos ou extensivos, que são os normais, metabolizadores intermediários, que a enzima tem função reduzida, e metabolizadores pobres, que a enzima tem função nula. Esta classificação é importante porque a janela terapêutica varia consideravelmente desde a falta de resposta até a ocorrência de efeitos colaterais e tóxicos, a depender se a droga é inativada ou ativada pela CYP2D6, como é o caso do tamoxifeno. Estudos no Brasil e no mundo mostram que variações interpopulacionais na frequência dos alelos da CYP2D6, mas o teste disponível no mercado, que é o AmpliChip da Roche para fazer genotipagem de CYP2D6, ainda é muito caro e não faz parte da rotina clínica. Mas ainda além dessa questão do custo, os inúmeros estudos realizados até hoje não conseguem concordar se os polimorfismos da CYP2D6 são ou não uma causa das falhas na terapia com tamoxifeno. Por isso, a utilização de recursos in sílico pode fornecer informações importantes para essa questão. Assim, a bioinformática torna-se um potencial recurso foi lançado na farmacogenômica humano. E desde então, o número de dados genômicos tem sido coletados em proporções cada vez maiores, numa relação inversamente proporcional ao custo do sequenciamento. Já foram reportados mais de 84 milhões de SNPs, e o cálculo é que de cada indivíduo carregue mais ou menos 300 polimorfismos que levam a produtos gênicos com função nula ou parcial. Os polimorfismos de nucleotídeo único, chamados SNPs, são variações que ocorrem em pelo menos 1% da população. Essas mutações correspondem à troca de uma única base nitrogenada, que pode ter como consequência a troca de um aminoácido na sequência peptídica. Essas trocas levam a alterações estruturais proteicas. É o que acontece, por exemplo, na anemia falciforme, quando a troca de um glutamato por valina leva a um fenótipo complexo de doença. Mas outras consequências podem ser observadas no decorrer desses polimorfismos, como a perda ou redução da afinidade entre proteínas e drogas, por exemplo. Diante de tantas possibilidades, a bioinformática lança a mão de recursos computacionais para compreender se e como as variantes afetam a proteína. Os algoritmos são ferramentas que, através de um input de dados biológicos, são capazes de calcular o impacto dessas mutações. Para isso, utilizam diversas metodologias de raciocínio, principalmente o Support Vector Machine, Random Forest e Neural Network. O SVM é o método mais comum de classificação e se baseia em aprendizagem estatística para classificar dados em duas classes projetadas em um hiperespaço. Para isso, utiliza vetores de suporte que ficam próximos das margens de cada classe. O RF constrói florestas baseadas em árvores decisórias e, para dar sua resposta, utiliza os dados de cada uma das árvores. O Neural Network mimetiza a comunicação sináptica do cérebro e é um dos algoritmos mais flexíveis, cujo uso está em expansão. Combinando algoritmos de predição com análises 3D da proteína mutada, é possível prever a relação estrutura e função das proteínas e avaliar o quanto os polimorfismos podem prejudicar determinada via molecular no organismo. A utilização dessas ferramentas de bioinformática tem o potencial de personalizar não só o diagnóstico, mas também o prognóstico e o tratamento de doenças, inclusive do câncer.
Alguns estudos já foram feitos sobre essas perspectivas, inclusive com CYP2D6. O trabalho de Yang, em 2009, utilizou dois algoritmos para analisar 791 SNPs de 40 CIPs pertencentes a 18 famílias. Ele observou que 40% dos polimorfismos são deletérios, e para a CYP2D6 apontou 7 polimorfismos como principais. No entanto, este trabalho não observou a correlação entre os polimorfismos, a estrutura e a função da enzima, ou seja, não correlacionou alelos e fenótipos. Por isso, o objetivo geral deste nosso trabalho foi analisar o impacto das mutações missenses na estrutura e função de alelos pobre-metabolizadores da CYP2D6. Foram desenhados então os seguintes objetivos específicos: identificar as mutações presentes em alelos pobre-metabolizadores da CYP2D6, selecionar alelos pobre-metabolizadores que contêm apenas mutações missenses, validar as mutações missenses em diferentes bases de dados, estabelecer os algoritmos de predição estrutural e funcional a serem utilizados, determinar um sistema binário de classificação das mutações e avaliar a estrutura 3D alterada pelas mutações missenses. Este trabalho gerou um artigo, no formato de Short Communication, publicado no último dia 4 de abril de 2016 online na revista Pharmacogenomics, que tem fator de impacto 3,2 e é Qualis Capes A2. O título do trabalho publicado é Evaluating the Impact of Missense Mutations in CYP2D6-7 and CYP2D6-14A. Da Exhibit Compromised Tamoxifen Metabolism. Nossa metodologia se baseou na coleta de informações da base de dados CYP alleles, na qual catalogamos todos os alelos da CYP2D6 e suas respectivas mutações. Foram selecionados os alelos pobre-metabolizadores que contêm só mutações missenses, e essas mutações foram validadas. Os alelos selecionados foram o 7 e o 14A. Suas mutações foram avaliadas por 7 diferentes algoritmos de predição estrutural e funcional. Posteriormente, usamos o PyMol para gerar estruturas mutadas. Dos algoritmos utilizados, 3 fazem análise exclusivamente estrutural, 3 exclusivamente funcional e 1 faz análise funcional e estrutural. O Mutation Tester 2 também faz a análise conservacional, através do PhyloP. Para todos os algoritmos foi delimitado um threshold. Valores acima do threshold foram considerados deletérios e classificados como 1, abaixo como neutros e classificados como 0. Na figura 1, nós temos a visão geral de uma das cadeias da CYP2D6, evidenciando em amarelo a entrada do sítio ativo, em verde a única mutação do alelo 7 e em azul as 4 mutações do alelo 14. Na tabela 2 nós temos a predição de 6 dos algoritmos utilizados. A mutação H324P do alelo 7 fica no exon 6 e teve pontuação máxima, segundo o binário empregado. O alelo 14A tem a sua primeira mutação, P34S, no exon 1. E exceto pelo SNP effect, todos os algoritmos a predizem como deletério. A segunda mutação é no exon 3. A G169R só foi predita como benigna pelo Mutation Tester 2, que não conseguiu determinar o resultado para as outras duas mutações do alelo 14A. No entanto, ambas, a R296C e a S486T, não foram preditas como deletérias de acordo com o binário dos outros algoritmos. Para avaliar o efeito do acúmulo de mutações nas cadeias da CYP2D6, utilizamos o algoritmo SDM individualmente. Na mutação do alelo 7, que é altamente desestabilizante e está associada à doença se 2 ou mais cadeias foram mutadas. A mutação P34S do alelo 14A é estabilizante e causa doença se presente em 2 ou mais cadeias. A G169R apresenta radical ganho de acessibilidade ao solvente, associada a grande desestabilização. A R296C é altamente estabilizante, enquanto a S486T, que também é estabilizante, mas só causa doença se mais de metade das cadeias estiver mutada. Na figura 2, nós temos o alelo 7, com a troca da histidina por prolina na posição 324, o que significa colocar um aminoácido apolar no lugar de um polar, sendo um resíduo conservado. A mudança de hidrofobicidade é radical, com perda de acessibilidade ao solvente de 22%. Como pode-se observar na figura, esta mutação ocorre entre 2 alfa-hélices, que têm função importante na dinâmica do sítio ativo. Com a adição de uma nova prolina na posição 324, há imposição de restrição de movimento ao sítio ativo. As consequências são desestabilização da estrutura e perda da função enzimática.
Evert foi o primeiro a descrever essa mutação, indicando perda total da função enzimática por impedir enovelamento correto e incorporação do grupo M. Em estudo subsequente, o mesmo autor viu que a expressão recombinante de CYP2G6 leva a proteína insolúvel. Nós vimos que esse alelo ele é raro ou ausente. Foi observado com baixa frequência em húngaras e suíças, mas em méxico-americanos e alemães não foi observada de modo nenhum. No entanto, nós não encontramos dados que falem sobre a frequência do alelo 7 em populações multirraciais como a nossa. O alelo 14A e sua mutação R296C apresentou predições controversas, mas apesar de aparentemente haver algum grau de estabilização, nenhum efeito funcional foi predito ou observado in vitro, embora não tenha estudo em células eucariontes. A mutação S486T, por outro lado, parece só se associar à doença em indivíduos homozigotos. De todo modo, os dados experimentais indicam manutenção da atividade enzimática normal. Na figura 3, nós temos a mutação P34S. Esta troca de prolina por serina no resíduo conservado 34 acarreta em ganho de ponto de hidrogênio com a serina da posição 70, levando a aumento de estabilidade e diminuição da função. Na figura 4, nós temos a mutação G169R. Essa mutação, que é exclusiva do alelo 14, ocorre em região de interface entre as cadeias, substituindo a glicina apolar por uma arginina polar, mudando a hidrofobicidade de 0,501 para 0. O ganho de acessibilidade ao solvente é de 53%, com grande perda de estabilidade e de função. Além disso, foi observado que a G169R diminui a produção de RNA mensageiro através da redução do uso do sítio de splicing de até 8 vezes. O alelo 14 ele tem dois subtipos, o A e o B, sendo que o B não possui a mutação P34S. Os dados experimentais mostram que a mutação P34S tem efeito mais severo do que a G169R, e por isso o alelo A tem pior função e prognóstico do que o alelo B. Esse alelo 14 é mais comum na população asiática. Como conclusão, nós temos que as análises em sílico evidenciaram que os polimorfismos do alelo 7 e 14 da CYP2D6 causam disfunção da enzima e devem estar relacionados com a baixa performance do tamoxifeno. A principal perspectiva deste trabalho é de que a CYP2D6 seja utilizada como um biomarcador para o tratamento endócrino do câncer de mama e que no futuro próximo, com novos dispositivos point of care de fácil acesso e manipulação, a genotipagem se torne rotina. Isso vai possibilitar que nós vivamos de fato a era da medicina personalizada. Pessoalmente, a minha perspectiva é de completar o meu doutorado, uma vez que eu já estou cursando o meu doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Aplicada à Saúde, através de uma progressão que foi realizada em janeiro de 2016. O meu projeto de doutorado ele segue a mesma linha da farmacogenética, mas nós agora estamos focando nos cânceres de mama triplo negativo e no tratamento quimioterápico. Obrigada.